Olá, você que chegou a este canal Fazei Discípulos. Quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Luciano, na igreja onde eu congrego, estou diácono no momento. Hoje nós vamos falar de uma operação do Senhor Jesus para três situações semelhantes. E nós vamos ver que nessas operações de maravilhas, de curas que o Senhor Jesus, nesses três episódios, nós vamos ver características que falam que há aqueles que se convertem rápido, mas existe uma decisão para essa pessoa tomar. Nós vamos ver que aqueles que proclamam, que espalham a palavra do Senhor, assim como eu estou fazendo aqui, assim como você faz na sua igreja, existe um limite, né? O nosso limite como pregadores, e depois tem a operação do Espírito Santo. Então toda a glória é para o Senhor Jesus e não para o homem. Nós vamos ver aqui algumas operações do Senhor Jesus e também nós vamos ver que há aqueles que, quando se convertem ao Senhor, tem um processo que aos nossos olhos é um pouco mais demorado, mas que está tudo no plano do Senhor. São as experiências. Uns são um pouco mais rápidos, outros têm mais um tempo para tomar uma decisão e se converterem, mas tudo está no projeto do Senhor. Então nós vamos iniciar. Iniciando aqui a nossa leitura, te convido a abrir a sua Bíblia também, né? Para nós praticarmos a leitura da palavra do Senhor. Se encontra no Evangelho de João, né? O primeiro fato aqui. Evangelho de João, capítulo 9, versículo a partir do 5. O Senhor Jesus já está ali no meio de um diálogo e ele diz assim: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: Vai, levanta-te, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então nós vemos aqui, nessa operação do Senhor Jesus, que a palavra aqui relata que ele, então, para curar esse cego, ele faz da sua saliva, junto ali com o barro da terra, né? Onde ele faz ali o lodo, porque a palavra fala que ele cuspiu na terra. Então ele faz um lodo com a sua saliva, com ali o barro da terra, né? Da terra, passa essa pasta nos olhos do cego, manda se lavar no tanque de Siloé, e assim que ele assim o faz, ele já volta enxergando. Então, o que nós temos na palavra que confirma toda essa operação, né? Qual é a revelação? O que está além da letra? Qual é a operação maravilhosa do Senhor para as nossas vidas, para o nosso entendimento bíblico? A saliva do Senhor Jesus, ela representa uma grande fala na palavra do Senhor, e que se diz assim, né? Não só do pão viverá o homem, não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa é uma frase, né, impactante, forte do Senhor Jesus. Há um momento em que ele diz isso. E essa saliva aqui, ela representa essa toda a palavra que sai da boca de Deus. É aquilo que saiu do interior do Senhor Jesus, né? Onde é que fica a saliva? Fica dentro da boca. Aqui está a saliva, está no interior. Então, quando ele traz de lá de dentro essa saliva e ele põe no lodo, então fala de toda a palavra que sai da boca de Deus, confirmando aquilo que o Senhor Jesus falou. E isso é importante porque a palavra de Deus é o que liberta o homem. A palavra de Deus é que faz com que um homem venha a ver. Ver o quê? O projeto de salvação, projeto de vida eterna em Jesus. É ele que nos faz entender o projeto na cruz, qual é a mensagem da cruz, o que é a morte e a ressurreição, o que é arrebatamento. O Senhor, ele nos faz enxergar aquilo que nós não enxergávamos há um tempo atrás, né? Por exemplo, eu não nasci em berço evangélico e o Senhor trabalhou na minha vida, e hoje creio que o arrebatamento está bem próximo. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é esse lodo, né? Não, o que é essa terra? Ele cuspiu uma terra. A terra fala do homem.
É isso que eu estou fazendo aqui, é o que você faz na sua igreja, quando você prega, quando você leva a mensagem. Nós somos o barro, né? Nós somos o veículo, né? Ide e pregai a toda criatura. Nós estamos incumbidos dessa responsabilidade. Então, essa terra aqui que o Senhor Jesus usa para fazer essa pasta, né, esse lodo, para passar nos olhos do cego, fala de nós, que falamos e anunciamos o evangelho do Senhor Jesus. Nós temos uma parte, né? Nós temos a ordenança do Senhor, ide e pregai-vos, mas toda a operação maravilhosa é o quê? É da saliva, ou seja, da palavra de Deus que é poderosa. O que nós estamos falando aqui? Da palavra de Deus. Então eu sou aqui um veículo, né? Nesse momento aqui, você está vendo esse vídeo, eu sou um veículo, mas a operação dessa palavra na vida de quem vai receber essa palavra é toda honra e glória ao Senhor. E aqui o cego, ele então ele vai e volta, você lava um tanque de siloé e já volta enxergando. Então, a operação de Deus, né, na mensagem, né? O pregador, ele é um veículo da mensagem. Nós cumprimos a palavra e de pregar a toda criatura. Mas as grandes operações de maravilha, transformação e libertação da vida do homem é poder de Deus. Então, o destaque da operação e transformação na vida daquele que recebe a palavra de Deus e é transformado, nunca pode ser de alguém. Ah, graças a esse homem, graças a esse pastor, se não fosse ele, não. Toda a operação, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Então, quando ele se lava e tira, o que ele tira ali? Aquele barro sai, né? Então, porque o barro se fica ali, e é incomodar até a vista do cego. Então, quando ele tira ali no tanque, né? Então, há um momento que a gente, o homem, sai fora. Não é para nós a glória da operação do Senhor. É para a glorificação do nome do Senhor. Nós somos apenas veículo. É, outra operação aqui, a questão de cego, né? A cura de um cego de Betsaida. Nós vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22. A partir daí, diz assim a palavra do Senhor: chegou-se a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois, tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Então aqui nós vemos uma operação do Senhor Jesus, em mais um caso de cegueira, mas como ele operou essa maravilha já é diferente da primeira situação, né? Aqui diz que e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, há aqueles que, quando se convertem ao Senhor, querem viver uma experiência, eu quero entregar minha vida a Cristo, o que o Senhor Jesus faz? Ele pega pela mão, né? O Senhor um dia pegou na minha mão, um dia pegou na sua mão, porque o Senhor, ele é didático, né? O Senhor é um Deus amoroso, o Senhor Jesus é um Deus de amor, nada é por força. Assim, há quem diga, né? Ah, quando não é pela dor, é pelo amor, quando não é pelo amor, é pela dor. Isso aí são filosofias humanas. O que o Senhor Jesus faz é nos pegar pela mão, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Então é um momento de definição. Você realmente quer ver? Você realmente quer ver um novo e vivo caminho? Você realmente quer ver as maravilhas de Deus? Você realmente quer fazer parte de um povo que vai morar no céu? Então qual é o que Jesus fez para este céu e que é de ensinamento para nós? Então levou para fora da aldeia. Nós temos que sair da aldeia. Nós temos que sair das coisas desse mundo. Aquilo que um dia nós participávamos, ou aquilo que você participa e quer se definir no Senhor, a orientação do Senhor Jesus é essa: deixa ele pegar na tua mão e sai da aldeia. Se você está preso a pecado, é isso mesmo, você está preso, você é escravo do pecado. Mas o Senhor Jesus te pega pela mão e pode te libertar do pecado. Então, sair da aldeia, é sair dos costumes que se vive, é sair do pecado que se vive e ir a um lugar
em que o Senhor Jesus vai te levar, né? Um lugar que o Senhor vai te dar uma experiência, vai te dar libertação. Então, sair da aldeia, sair do mundo, sair dos costumes do mundo, sair dessa velha forma de vida. E cuspindo-lhe nos olhos, então, mais uma vez, né? Falando daquilo que vem da boca de Deus, né? Não só do pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. É através daí que nós temos experiências com o Senhor, né? Quando ele se revela, né? A boca fala da revelação, aquilo que Deus está falando, né? Ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? A orientação do Senhor lá em Apocalipse. Cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Então aqui o novo convertido ele começa a ter uma experiência, né? Aí, no versículo 24, e levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Parece que deu errado, né? Mas são as primeiras experiências. Aquele que saiu da aldeia, ele quer ter uma experiência mais profunda com o Senhor, e ele começa a viver as primeiras experiências. E aqui ele teve uma visão, né? Aquilo que ele estava enxergando era: estou vendo um homem, mas vejo homens como árvores que andam. E é isso mesmo. Nós temos que lembrar que Jesus, ele era, que a profissão, né? Ali, herdada do seu pai, José, é de carpinteiro. Então, Jesus é quem pode e quem tem capacidade de trabalhar na vida do homem. Por isso que ele estava vendo homens como árvores que andam. É isso que nós somos mesmo. Somos madeira. Madeiras que o Senhor Jesus. E às vezes madeira ruim, às vezes madeira cheia de nó, cheia de pecado, cheia de falhas. Mas o Senhor Jesus, ele é um excelente carpinteiro que pode trabalhar na vida do homem. Tem todo o poder para transformar uma madeira ruim uma madeira de qualidade, né? Aquilo que era pecador, agora um homem santo, não é santinho, é um homem santo, transformado pelo Senhor. E veio os homens, pois, os veio como árvores que andam, depois tomou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Então, vou buscando o Senhor, deixou a aldeia, não é isso? Então é um processo de salvação aqui, um processo de transformação. Saiu da aldeia, começou a ter experiência com aquilo que vinha da boca do Senhor, né? Ou seja, ler a palavra, praticar oração, orar o Senhor pela madrugada, fazer jejum, louvar o Senhor. Então começamos a buscar as primeiras experiências, tendo contato com aquilo que sai da boca de Deus, lendo a sua palavra principalmente. Então nós vemos que na primeira experiência que vemos como árvores, é isso mesmo que nós somos, precisamos ser trabalhados pelo carpinteiro, que é o Senhor Jesus, e depois tornou pôs as mãos nos olhos, e ele olhando firmemente ficou restabelecido, já via ao longe e distintamente a todos. E agora ele via ao longe, né? Assim também foi nas nossas vidas, né? Na minha vida, na tua vida, provavelmente, ou pode ser na sua vida, se você quer viver isso, né? Deixa Jesus trabalhar na sua vida, que você vai ver ao longe. E o que é ver ao longe? É ver aquilo que é o profético, né? Hoje a igreja do Senhor sabe o momento que está vivendo. Tudo isso está acontecendo, guerras, rumores de guerras, enfermidades, calamidades, fatos naturais, né, desastres naturais. Tudo isso é o quê? Para o mundo um grande espanto. Para aquele que não tem Deus é um espanto. Mas para a igreja que está atenta ao momento profético que ela vive, ela vê ao longe. Ah, são sinais da volta do Senhor Jesus. Jesus vem buscar a igreja. Então, isso é ver ao longe, né? E terminando no versículo 26, e mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia, ou seja, não tornes mais às velhas práticas, não torne mais ao pecado, não torne mais ao mundo, fique na presença do Senhor Jesus, né? E a outra operação de maravilhas e milagres que o Senhor fez em outro cego se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Vamos ver a partir do versículo 49, perdão, é Marcos 10, versículo 49. E diz assim: Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levante, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, nós vemos aqui alguém
que representa aqueles que se convertem rápido. Tem gente que se converte rápido, tem gente que tem um processo, vive ali na igreja e vai, né, devagarzinho, aos nossos olhos parece estar devagar, vamos se depende, mas todo mundo tem a sua experiência com o Senhor, não adianta a gente querer interferir nisso. Já esse aqui representa que a gente se converte rápido, né? Eu já vi isso na minha igreja, provavelmente você já viu isso na sua igreja. Você pode ser essa pessoa, não fique preocupado com isso também, de se converter rápido. Você pode ser aquele que demora mais um pouco, você pode ser que se definiu rápido aqui, que já enjoou do mundo, já está cansado da cegueira do pecado e quer viver agora uma nova forma de vida, né? E o que que contribui aqui para essa conversão rápida, né, aqui de Bartimeu, que Jesus, quando chama, no versículo 50 ele diz assim: e ele lançando de si a sua capa. Ou seja, tudo que ele tinha, ele tirou, ele lançou fora. A capa, ele era um mendigo, né? Tinha quase nada na vida. E o que ele tinha, ele se desfez. Ou seja, aquilo que nós, como homens, que achamos importante o que temos sem Jesus, que é o quê? Os nossos conceitos, as nossas razões, nosso estilo de vida, o nosso pecado, a gente acha isso o máximo, sem Jesus, tá? Falando aqui quando a gente está sem Jesus, que essa é a nossa vida, né? E sem Jesus é o que tem, é o pecado, é tudo de ruim que o mundo, a nossa volta tem a oferecer, e sem Jesus nós estamos vivendo no mundo, não tem jeito. E quando ele lança de si essa capa, já é definição. Ou seja, eu não preciso disso aqui mais. É aquele que realmente, quando chega a Jesus, já chega praticamente definido. Eu não quero mais o pecado, eu não quero mais esse estilo de vida, eu não quero mais falar o que falo, eu não quero mais conversar o que eu ando conversando, eu preciso de algo melhor para a minha vida. E o que, que você quer? O que, que eu quero Jesus, eu quero ver. Eu quero ver a salvação. Eu quero ver esse novo e vivo caminho que leva à eternidade. Eu quero viver no seio da igreja, eu quero viver com os irmãos, viver com pessoas que falam da mesma fé, que vivem a mesma esperança. E que esperança é essa? A esperança do arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para o vídeo aqui não ficar muito longo, né? Aí estão as 3 operações do Senhor Jesus, no mesmo caso de cegueira, mas em 3 operações diferentes, que tem muito a ensinar para a nossa vida. E se você gostou desse conteúdo, e se gosta desse conteúdo, se quer falar aqui, ouvir e conversarmos, né, sobre a palavra do Senhor, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, deixar o seu comentário. Estou aqui pronto para ler, interagirmos e conversarmos sobre a palavra do Senhor. Vou ficando por aqui e a paz do Senhor Jesus.